nós estávamos cantando aqui, o nome do Senhor, Ele tem poder de dissipar todas as trevas. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Amém? Será que alguém podia trazer para mim uma água sem gelo? É possível? Se tiver, que a garganta ainda não está 100%. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Nós já adoramos a Deus. Agora nós vamos para o momento da palavra. E nós vamos orar e pedir para que esse mesmo Espírito que estava no meio dos louvores, ele esteja aqui, ele continue aqui, ele permaneça aqui. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Como nós precisamos da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é luz para o caminho. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Sem a Tua palavra, Senhor, nós andamos no escuro. E nós precisamos tanto, Senhor Jesus, de um direcionamento nessa noite. Quantos aqui, Pai, entraram aqui, Senhor, quem sabe sem esperança, quem sabe cansados, quem sabe, Senhor Jesus, confusos. Mas nós sabemos que a Tua palavra, ela vai trazer luz nessa noite. E eu peço, Espírito Santo, que toda visão embaçada, ela venha a ser, Senhor Jesus, desembaçada nessa noite. Que as escamas caiam dos olhos, que os tampões caiam dos ouvidos, Pai. E, Senhor Jesus, e que a Sua voz, ela esteja audível nessa hora, Pai. Aquieta o nosso coração, Senhor. Pai, aquieta toda a ansiedade, Senhor. Silencia, Senhor Jesus, todas as vozes que falam em nome de Satanás na mente dos seus filhos, Pai. E que agora, Senhor, a Tua voz, ela seja audível, Senhor. Aumenta o volume da Sua voz, Espírito Santo. E fala conosco nesse momento. Amém e amém. Obrigada, gente. Se eu tomasse aquela água gelada que estava aqui, até o final do culto, eu ia estar sem voz. É certo disso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Mateus 25. Amém? Minha versão aqui, NAA. Nova Almeida atualizada. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Glória a Deus. Amém? E vai dizer assim: a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Se você estiver com uma Bíblia, eu queria que você grifasse essa parte. Grifasse. Ou você escreva no seu bloco de notas. Não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Grife também essa parte, ou anote, porque as lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão ao que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E
as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Coisa horrível será quem há de ouvir essa fala: não as conheço. Queridos, o tema dessa mensagem de hoje é: não deixe o óleo acabar. E eu queria, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse óleo. O que esse óleo simboliza? Na Bíblia, o óleo é frequentemente associado à presença do Espírito Santo. Os reis no Antigo Testamento, eles eram ali ungidos com óleo, simbolizando uma capacitação do Espírito Santo. O óleo, ele também representa a intimidade com Deus, porque o óleo, ele quando é cultivado diariamente, ele é o que mantém a lamparina acesa. Eu quero dizer algo para você. Todo mundo tem uma lamparina. A lâmpada é o que todo mundo pode ver. Mas o óleo é o que mantém ela acesa. E quem que vê o óleo? Deus. É por isso que o Senhor, ele sempre está mais preocupado no nosso caráter do que com a nossa performance. O Senhor está mais preocupado com os nossos frutos do que aquilo que nós apresentamos, do que as nossas folhas, do que os nossos dons, do que os nossos talentos. Não é verdade? O óleo também representa a perseverança e a vigilância, porque o noivo demorou. E só o óleo extra, ele é capaz de nos manter prontas, esperando o noivo voltar. E esse óleo nas vasilhas, o que ele representa para nós? Esse estoque. E sabe, queridos, é difícil ter estoque de óleo, não é fácil. Você vê que ela fala assim, as prudentes falam assim para as imprudentes: vá comprar. Só que comprar não é uma coisa fácil. É difícil. É difícil ter estoque de óleo, porque é busca, é constância, é disciplina espiritual. E o óleo, vira para o teu irmão do lado e diga para ele assim: óleo não se empresta. Não adianta, unção não se empresta. Eu conheci uma vez uma pessoa que ela falou para mim assim: ai, pastora, eu queria ter essa unção que você tem. Aí eu dei risada e falei: as pessoas querem a unção, mas elas não querem o esmagamento. Porque através do que vem o óleo? Do esmagamento. As pessoas, elas olham muitas vezes a unção que a gente carrega, mas elas não olham o passado lá atrás, a entrega, a renúncia, porque ninguém vê os bastidores, mas as pessoas olham aquilo que a gente entrega aqui no altar. Só que a gente só transborda daquilo que a gente está cheio e aquilo que a gente busca no secreto, sabe? E o óleo, ele custa caro. Um dia desses eu estava orando ao Senhor, e eu estava fazendo algumas perguntas para Deus referente ao nosso ministério. E sabe o que o Senhor falou para mim? Vai doer um pouquinho o que eu vou falar, mas coloca amor nas minhas palavras. O Senhor falou para mim assim: filha, eu não venho aonde não tem zelo. Eu não venho aonde não tem busca. Vocês estão clamando pela minha presença, mas a verdade é que vocês querem minha presença no culto. Só que vocês não têm buscado a minha presença no secreto. E essa é uma palavra para nós como igreja, porque nós queremos ver o avivamento, nós queremos ver o fogo de Deus descer. A gente canta aviva-nos, mas não há avivamento sem arrependimento, não há avivamento sem eu me render e me dobrar diante do Senhor, dobrar a minha alma e o meu espírito e dizer: Senhor, ó quão miserável eu sou, ó quão eu dependo de Ti. Eu estou em período de férias na minha casa. Cadê as mães aqui com criança em férias? Levanta tua mão em nome de Jesus, eu quero orar por você. Amém? Quero dizer para você, você não vai enlouquecer, em nome de Jesus. Então, esse período de férias das crianças é uma loucura, gente, porque eles acordam às 7 horas da manhã, às vezes eles acordam meio-dia, mas eles comem o dia inteiro.
É o dia inteiro abrindo geladeira, é o dia inteiro abrindo armário, é o dia inteiro você cozinhando e louça de novo e fazendo comida de novo. E, meu Deus, às vezes chega no final do dia, você tá descabelada, e você fica assim, gente, o que eu fiz hoje? Eu não fiz nada, não consegui nem escolher. Esse dia meu marido chegou, olhou pra mim e falou, amor, o que aconteceu com o seu cabelo? Meu Deus. Marca lá, aquela mulher lá que cuida do teu cabelo, que tá precisando. Mas por quê? Porque a gente tá ali que nem Marta, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E daí tem hora que o Espírito Santo fala pra mim, filha, para um pouco aos meus pés. Para na minha presença. Porque o óleo, ele só se adquire assim, quando nós paramos. Quando nós paramos tudo, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer enfiar Deus na nossa rotina. A gente quer estabelecer um horário. Esse horário é o meu horário do meu devocional. Esse horário é a hora que eu vou dar a palavra. Só que Deus, ele não se coloca na tua rotina. Porque Deus, ele é. A oração não é algo que eu vou orar se der. Não, eu vou orar quando eu acordar. Porque é a minha primazia. Porque é tudo que eu preciso. E daí mesmo quando você vai dizer, Senhor, mas as crianças estão de férias, mas eu estou sem tempo. Como que eu vou dizer para o dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Como que eu vou dizer para Deus, Deus, eu não consigo ter tempo para o Senhor? Ele disse para minha filha, acorda às 5 da manhã. Eis uma solução para você nesse momento. Porque quando a Lara está estudando, eu tenho um tempo hábito de estudo da palavra, de mergulhar na palavra, de me jogar no chão. Mas eles de férias, eu confesso que eu fiquei sem tempo. E Deus falou pra mim, assim é mesmo? Tá dizendo pra mim que você não tem tempo pra mim? O que você faz na madrugada? E às vezes, tudo que o Espírito Santo ele quer de nós é sinceridade. E é dizer, Deus, eu não te procurei, eu não te busquei, porque eu tive preguiça. Porque às vezes nós somos muito arrumadores de desculpa. Mas quando na verdade nós precisamos dizer apenas para Deus, Deus, eu sou mesmo egoísta. Eu sou mesmo vulnerável. Eu sou mesmo, Deus, orgulhosa. Eu sou mesmo, Deus, eu só me preocupo com as minhas coisas. Abre teu coração para o Senhor e seja sincero com Ele. Não adianta você chegar-se a Deus com um coração tão orgulhoso e não reconhecer as suas mazelas. Não reconhecer que você não busca Ele porque você não quer. Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo. Fala se não é verdade, quando você quis uma coisa. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia pro Play Center. Quem aqui é da época do Play Center? Eita época boa. Tinha Play Center, sabe que hora que eu acordava? 5 horas da manhã. Com ansiedade. Dormia com a roupa para não perder a hora do ônibus. E a excursão era só às 8. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu tenho saudade de quando eu era a tua primazia, de quando você ansiava pela minha presença, de quando a minha presença era tudo que você mais precisava. Talvez hoje você está vendo a sua lamparina se apagando, porque falta óleo, e você sabe como compra o óleo, você sabe como obtém o óleo, só que você prefere não buscar. E o Senhor está dizendo nessa noite para nós, não deixa o óleo acabar. Não dá para continuar sem óleo. Sabe o que é mais triste? É que nós nos conformamos com cultos mornos. Sabe o que é mais triste? Que a gente se conforma, Arthur, de sair daqui sem sentir a presença de Deus. A gente se conforma com louvores vazios. Não porque a gente não ensaiou, porque a gente não se entregou, mas porque não teve óleo. A gente se acostuma a ficar sem o poder de Deus no nosso meio, sem ter cura, sem ter milagre. E a gente vai se esfriando, se esfriando e se esfriando. Na carta da igreja, para a igreja de Éfeso, João, ele diz assim, capítulo 2, verso 4 de Apocalipse. No entanto, contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Sabe o que é as obras do princípio? Você lembra quando você se batizou aqui? Quem lembra? Quem consegue lembrar quando você desceu as águas?
seus olhos marejavam. Tudo você queria fazer. Põe meu nome. Pastor, põe meu nome. No monte eu vou. Pastor, eu faço, eu oro, eu cumpro, eu aconteço. Quando eu me batizei, eu ia no monte, gente, todo dia. Isso não é sobre monte, mas isso é sobre constância em buscar a presença. Eu buscava Deus com tanta constância, com tanta constância, com tanta constância. Só que daí o que vai acontecendo quando vai passando o tempo? A gente vai se acostumando com o morno, com o raso, com as águas nos tornozelos. Mas eu sinto um rio de Deus aqui nessa noite, nos levando a águas mais profundas. Sabe o que o Senhor ele me revelou? Que o seu coração, ele não suporta mais o raso. O seu coração não aguenta mais viver no meio termo, na água morna. O seu coração tem saudades dele. O seu coração tem saudades de quando você diz que, igual Davi falava, que é com alegria, com lírios, com harpas, a casa do meu pai. Mas então ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aonde foi a alegria que eu tinha de buscar a tua presença? Aonde foi a constância que eu tinha de buscar ao Senhor? Cadê aquele povo barulhento que orava? Aquelas irmãs de círculo de oração? A gente estava fazendo oração aqui às segundas, não é, Dani, Hamilton? Quem vinha, Hamilton e Dani? 4, 5? No máximo, chegava a 10? O povo não gosta de orar, desculpa. Vocês não gostam de orar. Ai, quer fogo, quer avivamento, quer poder, quer cura, quer milagre. Não tem, porque não tem busca. E essa foi a palavra que Deus liberou para essa igreja. Vocês não me buscam. A palavra do Senhor diz assim: que aqueles que buscam a Ele de todo o coração o encontrarão. Mas a verdade é que não buscamos. Queremos o fogo de Deus, mas não queremos buscá-lo. E o Senhor disse: desculpa, eu não venho aonde não tem zelo com a minha presença. Eu até tentei mudar essa palavra, e eu sei que ela vai doer um pouco para você, porque doeu para mim também. Ainda na carta às igrejas, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando foi que você parou de ser fervoroso? Quando foi que você parou e acostumou com a mornidão? Quando foi que para você isso virou algo comum? Para nós, algo comum. E o Senhor hoje Ele está dizendo para nós: o fogo deve ser mantido aceso sobre o altar. Toda manhã um sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Levítico 6:12. Somente o sacerdote era responsável em colocar a lenha no altar. Só você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso me responsabilizar pela sua chama. Eu não posso. Eu não posso ativar de novo os seus olhos e fazer os seus olhos chorarem novamente, e os seus olhos brilharem pela chama do primeiro amor, ou pelas obras. Quantos aqui faziam missões conosco no começo? Hoje em dia, muitos poucos vão fazer missões. O que aconteceu conosco, Igreja Raiz em Cristo? Onde foi que os nossos olhos deixaram de brilhar por Jesus? Onde foi que nós, como igreja, nos dividimos? Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, nos dando uma oportunidade de nos arrepender e de dizer: Deus, precisamos de Ti.
Senhor, não podemos, Pai, continuar com cultos tão mornos sem a Tua presença. Não podemos continuar mais sem cultos de oração, sem intercessão. Que se levante pessoas que dizem: pastora, conta comigo para orar. Eu quero orar pelos doentes, pelos enfermos. Não precisa ficar orando sozinha na madrugada, pastora. Eu oro com você. Cadê os remanescentes? Cadê o povo barulhento? E eu sei que talvez você diga: pastora, talvez não for com você essa palavra, amém. Amém. Se você é o alecrim dourado dessa igreja, amém. Se você não precisa dessa palavra. Mas a verdade é que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. O combustível do avivamento é a lenha. Um carro sem combustível, ele não vai muito longe. Quem sabe você está andando com o tanque vazio. Você se acostumou a andar na reserva. Mas hoje o Senhor, Ele está abrindo os nossos olhos para um tempo diferente. O Senhor está abrindo os nossos olhos e nos despertando e nos levando de volta. E nos mostrando a chama do primeiro amor. Nos mostrando aquele fogo de novo. O Senhor está trazendo a memória para você de quando você buscava. O Senhor está trazendo a memória para você de quando você se entregou, quando você aceitou Jesus, quando você se batizou. Deixa Ele trazer a memória quando você desceu as águas. Deixa Ele trazer a memória as suas primeiras obras, as suas primeiras experiências com o Espírito Santo. Quem sabe o seu batismo no Espírito Santo. Deixa Ele trazer a memória hoje para você. Deixa Ele trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Uma vez que se coloca a lenha em uma fogueira, ela precisa de manutenção, de constância. Senão, ela apaga. E a lenha é a nossa vida de oração. É a nossa conduta, é as nossas renúncias, é a nossa obediência. A lenha é o que nós fazemos, é o que nós escutamos, é o que nós vemos. E nós podemos ouvir essa mensagem hoje. E essa mensagem, ela é sobre permanecer. Nós podemos escolher ouvir essa mensagem e continuar do mesmo jeito. Ou nós podemos ouvir essa mensagem e dizer: não, Deus, tem algo errado comigo. Eu preciso voltar a queimar. Eu preciso voltar a queimar. Os meus olhos precisam voltar a brilhar pelas suas obras. Eu preciso voltar a ter constância. Eu preciso voltar a ter uma vida de devocional. Porque deixa eu te dizer uma coisa: não é Deus que precisa do seu devocional, é você que precisa dele. E como que faz um devocional, pastor? Eu preciso comprar aquele livro bonito de devocional? Não, não precisa. Você precisa começar primeiro adorando a Ele, dando glória para Ele, dando reverência. Você cria um ambiente de adoração. Você começa adorando. E quando você começa a adorá-lo, depois daquele ambiente de adoração, você começa a se arrepender. Você começa a descer. Você começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque toda pessoa bem resolvida, ela não precisa de Deus. Toda pessoa orgulhosa não precisa de Deus. Mas aqueles que são quebrantados, aqueles que entendem que dependem do Senhor, aqueles que entendem que a sua satisfação, que Cristo é a nossa fonte de prazer, é a nossa fonte de alegria. Quando nós entendemos isso, nosso devocional, ele começa a ser intencional. Não é sobre você comprar um livro bonitinho do Café com Deus Pai, abrir e tirar uma foto no seu Instagram e dizer: meu devocional está feito. Sem ter rendição, sem ter lágrimas, sem ter entrega, sem ter renúncia, sem ter realmente você abrir, estudar as Escrituras e meditar nas Escrituras. Porque o que é meditar? Meditar é você dizer para a tua alma: olha, aprenda isso. Porque não é sobre você só ler. Porque nós podemos ler isso aqui e não viver. E a melhor Bíblia não é aquela que nós lemos, é a que nós vivemos. Você pode pegar essa Bíblia, um livro lindo, devocional, pode fazer do jeito que você quiser. Mas você precisa meditar. Meditar leva tempo. Quando Davi conversava com a alma, Davi estava meditando.
Davi estava dizendo: olha, porque está batida, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. E às vezes a gente vai precisar meditar nas escrituras e dizer assim para nossa alma: ei, você não está no governo. Ei, você precisa se render. Você precisa ser humilde. Você precisa ser mansa. Você precisa perdoar. E nisso o Espírito Santo ele começa a fazer uma obra linda em nós, porque o Espírito Santo ele vai nos mostrando as áreas da nossa vida que ainda não são rendidas a Cristo. Porque o Senhor ele não quer parcialidade, o Senhor quer totalidade. O Senhor não quer que nós venhamos de forma parcial, fazer um devocional parcial, fazer algo superficial. Não, o Senhor quer profundidade, totalidade, entrega. Como eu disse, a lâmpada é uma coisa que todo mundo vê, mas o óleo só Cristo vê. Eu queria que você ficasse de pé. Algumas coisas elas podem ser compartilhadas. Dinheiro, conhecimento, alimento. Mas ninguém pode emprestar salvação. Ninguém pode emprestar comunhão com Deus. Ninguém pode emprestar caráter. Ninguém pode emprestar santidade. Ninguém pode emprestar vida no Espírito. Cada um de nós precisa buscar pessoalmente. E sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite? Que não basta só frequentar a igreja. Nós viramos muitas vezes frequentadores de culto. Mas nós precisamos participar do reino. Não basta apenas cantarmos louvores, mas precisamos adorá-lo com intencionalidade. É necessário estar preparado para que quando Ele volte, nós não venhamos ouvir isso, mas nós possamos ouvir: vinde a mim, venham, benditos do meu Pai. Eis as bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor diz que Cristo ele está à porta e Ele bate. E aquele que abrir, então ceará com Ele. E Ele com Ele. Quando a noite chega, não é a aparência da lâmpada que faz diferença, mas é a quantidade de óleo que ela tem. Eu queria que vocês apagassem as luzes, por favor. A pergunta nessa noite é: você tem uma lâmpada